Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Pro. Eu sou a Mário Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Pro, uma produção da TMD. O episódio de hoje tem o patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva, sua consultoria contábil aqui em Tailândia, que nos cede o espaço maravilhoso que é essa sala de reuniões para gravar o programa para vocês. Posto e Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRR-FS, seu diesel de confiança. Centro de Negócios Fernandes e Valente. Você sonha, a gente realiza. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. Açaí do Neto, da família Vida Boa, para a sua. Yuri Bike Shop, a sua bike do seu jeito. LF Hermes Construtora, construindo sonhos. Danislar, há 31 anos oferecendo o melhor para sua casa e para sua vida. Cacau Show Tailândia, mais sabor para sua vida. Avenida Natal, número 82B. 3D Tech, impressões 3D, transforme suas ideias em realidade. Imobiliária Fernandes e Valente, vendemos o seu imóvel rápido. E TMD Connect, a segunda edição do evento que mudou a forma como você enxerga o marketing em Tailândia, está chegando para a segunda edição, dia 4 de outubro. Os ingressos são limitados, garanta o seu logo. Nosso convidado de hoje é formado em medicina pela UFPA há 18 anos, é especializado em radiologia pela Beneficente Portuguesa em Belém. Além disso, tem curso de teatro pela UFPA, tem curso de palhaço e é o marido da Sumier. Nosso convidado da semana de hoje é o Dr. Marcuns Araújo. Seja muito bem-vindo, Marcuns. Muito obrigado pelo convite a todos. Marcuns, conta pra gente a sua trajetória até se especializar em diagnóstico por imagem. Bem, pessoal, a minha trajetória na medicina, primeiro eu sou de Joinville, Santa Catarina, meus pais são paraenses, e a gente voltou para cá quando eu tinha mais ou menos a idade de fazer vestibular e passei na Federal do Pará, cursei medicina aqui e depois fiz a minha residência na Beneficente Portuguesa e tive um filhote maravilhoso, Thales, e de lá para cá não penso nunca mais em sair do Pará, dessa terrinha abençoada. Perfeitamente. Maravilhoso. Marcuns, o que te levou, o que te atraiu para essa área de diagnóstico por imagem, especialmente de ultrassonografia? Mestre, além de eu gostar muito de lidar com o paciente, é uma necessidade minha, tanto espiritual mesmo como de evolução da minha parte, né, de servir ao próximo. Eu acho que foi isso que me fez querer ser médico. Mas eu também gosto muito de tecnologia. Então, assim, é o ramo da medicina que eu conseguia servir ao próximo e, junto com isso, a parte de tecnologia. Então, assim, é muito legal, unir o útil ao agradável. Sim. A medicina tem essa abrangência. Então, se você gosta de serraria, vai fazer ortopedia, né? Brincando. Sim. Então, assim, você consegue ter várias áreas. Eu gosto de física, vai fazer tal coisa. Você gosta de história, opa, vamos trabalhar com isso, né? E assim vai. Então, assim, é uma área que casou por uma afinidade minha com a tecnologia. Foi necessário, foi a escolha mais óbvia para mim. Muito bom. E em que momento a veia empreendedora falou mais alto? Porque já era profissional, já trabalhava na área, e aonde que veio o momento da Climed Equilíbrio entrar nos teus projetos, nos teus planos? Mestre, a Climed Equilíbrio, ela já é um sonho longo, né, de longo prazo, de longa data, em que eu queria montar, na verdade, um hospital. Eu sempre tive essa vontade de montar um centro que eu pudesse estar exercendo a medicina e poder estar ajudando o próximo. Mas assim, na faculdade a gente não tem essa parte de empreendedorismo, né? Que legal que vocês estão fazendo um curso bem bacana. Estou inscrito com certeza nesse curso dia 4 de outubro. Que bom. E quem me inspirou mais foi minha esposa, a Sumier, que ela trabalha com a parte de propaganda, né? E foi unir útil ao agradável, né? Ela conseguiu me inspirar e vamos fazer isso. Me trouxe um projeto e eu abracei a ideia que eu já queria, né? Sim. Mas ela me deu uma força que eu precisava, com certeza. Cara, que bom. E agora vamos falar um pouco dessa parte, especialmente da ultrassom. Tá? E aí vamos lembrar que a gente vai trazer muito para o nível básico. Tá. Qual é a importância hoje do exame de ultrassonografia dentro da gestação? Excelente. Bem, a ultrassonografia é um exame médico que é bem interessante. Ele não utiliza radiação. Essa que é a vantagem do método, diferente do raio-x e da tomografia, que são excelentes métodos,
só que utilizam radiação. E essa radiação ela é cumulativa, porque você pegou uma vez, fica no seu corpo, né? É para sempre. E a ultrassonografia e a ressonância não tem essa característica. Então, assim, ela não faz mal ao organismo. Então, assim, na gravidez, quando o bebezinho está muito pequenino, a exposição à radiação pode provocar uma mutação, pode provocar uma coisa muito ruim no desenvolvimento do bebê, né? Criar umas alterações morfológicas que não são legais. E a ultrassonografia, ela entra dentro dessa parte da medicina que a gente consegue, é como se fosse o pessoal brinca que é fotógrafo de interiores, né? Que a gente é o fotógrafo de interiores, em que a gente consegue bater fotos, a gente consegue ver a anatomia do bebezinho, né? Órgãos nossos, né? Como o cérebro. Nossa, tem ultrassom da cabeça até o pé. Sim. Não é só obstétrico, o pessoal pensa lá, nossa, eu não sabia que fazia esse exame de exploração de grávida. Não, ele faz um monte de exame diferente, né? E, de novo, é um exame que não faz mal, não causa nenhum prejuízo. E, assim, é uma ferramenta muito valiosa para o médico que está acompanhando aquela gestação. De repente, tinha algum probleminha, a gente consegue antecipar e falar, olha, vamos fazer isso aqui, vamos abordar dessa forma. É isso. E assim como a maioria das áreas que a tecnologia ela vai melhorando, melhora também o resultado. Então, assim como um telefone não fazia muitas coisas antigamente, o telefone faz quase tudo. A tecnologia dentro do ultrassom, tem vários tipos de ultrassom. Tem ultrassom, antigamente era 2D, depois 3D, eu já ouvi falar até de 4D. Me explica como é que funciona. Bem, o ultrassom, como não me fala, é um som numa escala extremamente alta que a gente não consegue escutar. Então ele atravessa o corpo humano e ele atravessa e reflete. Assim como na física que a gente estudou na escola, né, que o som bate e volta, né, e forma aquele eco. Então tem gente que chama não de ultrassom, chama de ecografia, que é o estudo gráfico dos ecos. Né? Então o que acontece? Você faz ultrassom, emite um som e esse som ele volta. E através disso a gente consegue gerar uma imagem. Como você falou, né, há uma evolução natural das coisas. E sobretudo na década de 90, 2000 mais ou menos, quando o pessoal começou a perceber a importância de não se usar radiação, os Estados Unidos começaram a investir muito nessa tecnologia do ultrassom. E começou assim, a desenvolver pra caramba. Né? Hoje a gente tem tecnologia, inclusive na Climed a gente já consta com isso, dos equipamentos de 3D e 4D. Qual a diferença? O 2D é aquela imagem estática que a gente vê preto e branco. O 3D a gente consegue fazer uma renderização da imagem. A gente consegue pegar aquela imagem e transformar numa imagem nítida, perfeita quase, né? Muito bonitinha as imagens, depende da idade que o bebê está. E o 4D a gente consegue fazer essa renderização só que ao vivo, em tempo real. Fica lindo também a imagem. Tem alguma correlação eu pergunto pessoal, com ultrassom com sonar? Sim, é o mesmo princípio. É o mesmo princípio do sonar. Né, da emissão de uma onda sonora, bate e volta, é o mesmo princípio do que o ultrassom utiliza. Só que aí, no caso, a gente, de acordo com a quantidade de energia que volta, a gente consegue transformar em imagens mais brancas ou menos brancas, tendendo de para branco para preto, né? Okay. E além dessa parte, que vai muito da parte emocional, né? Porque você pode ver a criança, ver o feto, ver o bebezinho. Existe algum benefício técnico em relação a isso? Eu imagino na parte do próprio médico quando vai analisar. Qual é a diferença técnica da imagem do 2D para o 3D para o 4D? Ou isso só faz diferença mesmo para o pai e para os pais que estão vendo ali? Olha, quando eu comecei a aprender a fazer ultrassom, colocava-se a ultrassom 3D e 4D como mais uma firula. Uma coisa mais estética mesmo para o pessoal ver o rostinho do bebê. Hoje os estudos têm avançado muito com relação a isso. Então a gente consegue fazer os mapeamentos assim tridimensionais. Hoje o cérebro que eu consigo fazer, por exemplo, eu consigo ver uma imagem do cérebro, em 3D eu capturo todo aquele bloco. Então eu posso salvar e depois que eu quiser em casa, quiser rever, nossa, será que tinha aquele problema? Eu vou lá e consigo rever. É como se eu conseguisse tirar uma foto do corpo inteiro, tridimensional, e eu posso ver quando eu quiser, tirar dúvida, mandar para algum colega, entendeu? Então, assim, é umas coisas bem interessantes, cara, e realmente tem muita coisa a acrescentar. O 3D, por exemplo, no ultrassom para ver DIU. Antigamente a gente via o DIU só no modo 2D, com a forma 3D eu consigo ver umas complicações que no 2D eu não consigo ver.
se o DIU está bem colocado, se ele está invadindo o útero da paciente, que são coisas, inclusive, que fazem com que o paciente tenha que ser tirado esse DIU. Então faz diferença Faz técnica muita também. diferença, muito. Hoje sim. Bacana, muito bom. Tem um momento ideal para iniciar o ultrassom na gestação, porque particularmente eu acho a gestação inteira um momento lindo, e só que também é viciante. Eu lembro na gestação dos meus 2 filhos, se eu pudesse, todo dia tu quer ver aquilo ali, toda semana, tu quer fazer o acompanhamento do crescimento, mas tem um momento ideal e tem uma periodicidade para fazer o ultrassom? Mestre, só relembrando uma coisa importante de novo, pode fazer todo dia? Pode. Logicamente que é um exame caro, não está distribuído tão facilmente assim no SUS para a gente conseguir fazer. Mas não tem problema nenhum fazer. Se quiser fazer, da minha filha eu fazia a cada 2 dias. Tinha aparelho em casa, eu ficava brincando, né? Então tinha essa facilidade. Já tinha desculpa que estou treinando. Tô treinando, né? Nada, a mulher tava doida, ela mesmo já colocava na barriga e já ficava brincando. Se eu soubesse, eu ia falar comigo, vem treinar aqui, mas eu quero ver também. Então assim, Marcos, tem alguma idade melhor para fazer? Não, mestre. Desde o começo, a gravidez é dividida em 3 partes. O primeiro trimestre, os 3 primeiros meses, os outros, o segundo trimestre e o terceiro trimestre. Cada trimestre tem uma característica diferente. No primeiro, o bebezinho está em formação, então a gente consegue ver bem como é que está, se está dentro do útero, o bebê se está fora, que é uma complicação séria. Risco de, por exemplo, algum tipo de síndrome, eu consigo ver no primeiro trimestre, aliás. Consigo ver se a gestante vai ter chance de ter pré-eclâmpsia, que é pressão alta na gravidez. Tudo isso no primeiro trimestre. No segundo trimestre, eu consigo ver má formação, para saber se o bebê está todo bem formado, se tem as 2 orelhinhas, se tem os 2 olhinhos. Então, no segundo trimestre, a gente consegue ver essa parte anatômica de malformações, que é muito importante. Desde o cérebro até o pezinho, contar dedinho, que no primeiro eu não consigo fazer. E no terceiro trimestre eu consigo ver, por mais que o bebê esteja muito grande, eu já deixo de ver algumas coisas importantes, porque eu não consigo mais achar o pezinho dele, que ele está todo encolhidinho ali dentro. Eu brinco que o bebê ele cresce muito mais rápido do que a barriga da mãe, então é mais bebê do que barriga de mãe. Então, assim, até as mães têm um pouco de dificuldade para ver o bebê. Porém, eu consigo ver com uma qualidade muito boa o bebezinho com relação ao crescimento, eu consigo ver o cérebro melhor ainda do que a segunda, e assim vai. Então, assim, se você me perguntar, Marcos, tem uma idade para fazer? Cara, para mim é tudo importante, velho. Se você conseguir pelo menos fazer uma no primeiro, uma no segundo, uma no terceiro, você está muito bem. Marcos, eu não tenho dinheiro para fazer, só vou fazer uma. O que eu faço? Faz no segundo trimestre o morfológico, que é para ver essa parte das malformações. A gente já consegue ver bastante coisa. E você comentou aqui a respeito olha, uma informação que eu não sabia. No primeiro trimestre, tu consegue... de maneira, não é profilática, é preventiva. Sim. Ver se a mãe vai ter eclâmpsia. Não desconhecia essa... É um estudo já bem de longa data, já que é feito, em que a gente vê a chance do bebê ter síndrome de Down, por exemplo, que é importante, é o primeiro morfológico. Sim. E a gente vai fazer também um estudo das artérias do útero da mamãe. Tem um trabalho muito interessante, que se a gente avaliar esse fluxo das artérias da mamãe, a gente tem que medir a pressão do braço dela também, a gente tem que passar um questionário e a gente joga todas essas informações num site americano, né, coloca lá as informações e ele calcula qual é o risco da mãe ter pressão alta na gravidez. É uma pressão alta que só vai dar grávida, que é o pessoal chama de pré-eclâmpsia, que é terrível, com uma vantagem. Se eu identificar que essa mulher vai ter pressão alta, se eu der para ela aspirina infantil, aspirina, ela está curada. A chance dela cai muito. Legal. Então, assim, é importante fazer esse exame. Eu acho um dos mais importantes a gente identificar isso. Né? Que é bem legal. E provando a importância exatamente de tu ter esse acompanhamento aí, dando, como você comentou a respeito dos 3 trimestres, tanto a importância do primeiro, quanto porque o que eu comento? Eu já ouvi, sou da área da saúde também, e já ouvi, ultrassom que eu falar, é desnecessário é só para ver o bebê. Não, pelo contrário, como você está comentando aqui, ele tem a parte de prevenção mesmo e um tratamento que vai fazer toda a diferença, tanto para a mãe quanto para o bebê. Toda a diferença. Tem um trabalho interessante também que a gente costuma fazer no morfológico do primeiro trimestre, é a medida do colo uterino. Tem um trabalho que fizeram, a gente mede o colo da mulher
Tem um preventivo, o exame preventivo, que ele vai ver se a mulher tem algum tipo de ferida. No exame de ultrassom, eu consigo medir o tamanho do colo, o de profundidade, né? O quanto ele avança para dentro. Se a mulher tiver um colo grande, muito bom. Imagina que a minha mão fechada é o colo uterino da mulher e a cabeça do bebê está aqui em cima. Se o bebê tiver 3 quilos, vocês conseguem segurar uma coca de 2 litros aqui na mão de vocês. Agora, se a mãozinha for uma mãozinha de criança, uma mãozinha de 4 anos de idade, pequenina, um colo pequeno, 1,5 kg já vai forçar e vai ter um parto prematuro. Então, mais outra coisa que a gente consegue antecipar. A gente consegue saber a chance dessa mulher ter um parto com 6 meses. E que vai ser um parto desastroso, não é um parto tranquilo para se ter aqui no Pará. De repente, lá em São Paulo, no centro maior, a gente consegue ter uma boa... Mas aqui é danoso, né? Tem alguma relação com o prolapso uterino, a questão do colo do útero também, o tamanho? Não. Só uma dúvida O pessoal. prolapso uterino, tá mais relacionado com a parte da musculatura ali Sim. que deve que tá frouxa. Sim. Daquele core abdominal ali do frasco. É que quando comentou a questão de segurar, pensei que poderia ter alguma correlação a respeito exatamente para a questão da musculatura também. Mas uma coisa que eu estou estudando bacana agora, que eu gostei muito, é fazer o 3D desse assoalho pélvico. Já dá para fazer isso. Bacana. É um estudo bacana para poder fazer. Eu já li que tu pode quantificar para saber qual músculo melhor fortalecer no assoalho pélvico para tu não ter algum tipo de fraqueza ali na parte urinária e tudo mais. Eu consigo através desse estudo, eu estou estudando isso ainda, mas você consegue fazer o 3D e falar, olha, esses músculos aqui, tu passa para o fisioterapeuta, olha, cara, tu vai ter que trabalhar isso aqui na fisioterapia. É bem interessante. Marcos, agora vamos falar de uma parte que eu sei que é muito vívido lá na Climed, que é a parte das famílias, a experiência da família no momento da ultrassom, né? Como é que funciona isso? Me conta um pouquinho de como é a experiência da família que vai fazer a ultrassom contigo lá na Climed, que eu sei que você tem um atendimento bastante humanizado, as pessoas falam muito bem disso, eu já ouvi experiências de pessoas que foram fazer lá contigo. Me conta como é a experiência de uma pessoa que vai fazer uma ultrassom contigo lá, como é que a família se sente? Eu vou contar uma historinha rápida, mas que é interessante e dá para entender de modo mais fácil o tema. Eu tive uma grande amiga minha, muito amiga minha, eu que dei o diagnóstico de gravidez para ela, e ela virou para mim assim, uma paciente que eu tenho um amor pela vida grande, e essa paciente virou para mim e falou, olha, eu não quero ter esse filho. Aí eu falei, caramba, cara, aquilo para mim foi um choque violento. Naquele momento eu perdi um pouco lógico que a gente entende, a gente não está ali para julgar ninguém, mas a gente entende o que passa na cabeça da pessoa, né? Eu não estou ali para ficar julgando, estou para fazer o exame. Mas aquilo mexeu comigo. Mexeu de uma forma muito pesada ali. Eu fiquei muito triste com aquilo, de eu escutar aquilo. Por sorte, ela optou por não parar a gravidez, né? Continua, o menino está grandão e forte aí. E depois disso, assim, a gente escuta muito relato infelizmente acontece, é uma realidade, gravidezes que são indesejadas. Né? Aconteceu uma coisa errada, enfim, não queria gravidez. E assim, eu para não ficar numa atitude passiva, de só ficar escutando isso, eu tinha escutado bastante isso, eu comecei a mudar, eu falei, cara, eu posso ser diferente. Eu posso ser aquele cara que vai ligar aquela mãe e aquele pai ao bebê. Então assim, eu me vejo com uma ideia de tentar fazer um link dos dois, um link emocional. Então, assim, não vou estar fazendo só um ultrassom com a parte técnica, que isso eu sei fazer, isso qualquer médico faz. Né? Basta estudar um pouquinho, medir as coisas direitinho, fazer tudo direitinho, você consegue fazer um bom exame de ultrassom. Mas eu também me vejo na responsabilidade de criar laços ali naquele momento. E é muito bonito, cara. É muito legal você estar empolgando o pai. Às vezes a mãe se empolga até mais rápido, que está dentro da barriguinha dela, sente aquela barriga grande, né? Ela fica fazendo carinho. E o pai não, a mulher tá grávida. E às vezes brincadeira que a gente faz com o pai, olha esse pirocão do moleque ali, que legal. Aí o pai, é mesmo, E ele fica empolgado para falar para todo mundo depois o quanto que o filho dele tem um pirocão. Mentira, né? Mas assim, é uma ligação legal que eles têm. Ou então de falar assim, olha esse tamanho dessa perereca aqui, que negócio grande aqui. O pessoal, pai, meu Deus, filho. Aí eu falo, mas fica tranquilo que você pode procurar o Ronan. Você pode procurar o Ronan que vem de arma, até falar com ele. Você te ajuda, fica tranquilo.
Então, assim, a gente tenta lá na clínica dar uma experiência, não é só fazer ultrassom, é dar uma experiência para aquela família, para ela poder entender o que é o filho, né? Aquela bênção divina. E a gente sempre tenta nos vídeos, a gente faz um videozinho, fica bem bonitinho, a gente grava, eu faço todas as medidas e depois eu gravo um vídeo, eu gravo o papai e gravo a mamãe junto, né? Fora a imagem do ultrassom e comigo narrando, explicando o que é, porque às vezes é complicado. O que o médico está mostrando? Aí quando eu narro, eles entendem melhor. Então, assim, são vídeos que são muito legais, o pessoal depois assiste, às vezes está sem ver o bebê um tempo. Meu Deus, como é que tá meu filho? Vai lá assistir o videozinho, pode compartilhar isso. Às vezes tem família aqui que mora em Tailândia, mas o pai e a mãe é do Mato Grosso, de Porto Alegre, sei lá, qualquer lugar. E assim, doutor, já teve paciente que os pais estavam fora do Brasil, adoraram o vídeo, eu nunca tinha visto isso, cara, isso é bacana pra caramba. Sim. Então, assim, a nossa clínica ela tem essa abordagem de estar ligada com a parte humana, né? Isso fez parte da minha vida como médico, com os cursos de teatro que eu fiz, curso de palhaço, eu ia para o hospital para poder brincar com as pessoas, com as crianças, que era um momento frágil, né? Sim. Os idosos também, a gente adorava brincar com todo mundo aqui da saúde, era uma brincadeira muito legal. E a gente traz isso para o nosso atendimento médico, né? Inclusive com a equipe toda sendo trabalhada para isso, né? A gente está ali para poder servir, né? Isso é bem legal. Eu tenho dois complementos aqui que eu já passei pessoalmente para o meu amigo Marcuns, e um deles eu tenho uma conhecida pessoal que fez o ultrassom na Climed e ela não enxergava o bebê de maneira palpável. Eu acho que de maneira mais fácil de entender, por mais eu acho que assim que a menina tem quando vai crescendo ali, brinca de boneca, tem aquele sonho de ter um bebê, uma criança, mas o fato de ficar grávida, tu não enxerga, o bebê na barriga ele ainda é uma ideia, vamos pensar assim de maneira mais fácil de entender. E essa ideia vai crescendo até o momento que o bebê vai nascer. Só que ainda é muito abstrato, é algo que às vezes eu percebo que a mãe não entende aquilo ali. E o fato de a brincadeira, e aí isso aí eu já vivi isso, meus filhos com Marcuns, então eu já vi, tu enxerga isso de maneira palpável. A brincadeira, o vídeo, como ele comentou, às vezes tu não enxergar a criança e tu ter o teu celular para te mostrar para um amigo, para um conhecido, para um familiar, para uma mãe, para um parente, é muito legal, e tu vai transformando aquela ideia, aquilo que era abstrato na barriga dela, em algo palpável, em algo concreto, que vai, daqui a 9 meses, vai se realizar aquele sonho. E para quem não entendeu, ou então a pessoa fala assim, naquele primeiro momento não entendeu, não caiu a ficha, eu acho assim que é um ponto muito bacana, muito bonito, que eu vivi isso, então eu acho muito legal. E o segundo ponto, é uma coisa que eu conversei com a minha esposa, na nossa primeira filha, na Lívia, a gente tinha aquele momento, por mais que foi uma gravidez imaginada, foi pensada, foi tudo dentro do que a gente queria. A gente já estava casado há bastante tempo, posso falar data, que eu sou péssimo com data, mas a gente decidiu ter a Lívia, só que naquele momento eu tinha dúvida, eu pensei que era só minha, eu não passava para ela, para não dar algumas inseguranças. Porém, a gente imagina o quanto vai amar. Poxa, isso é um relato pessoal, tá? Eu não sabia o quanto eu ia amar aquilo ali que estava dentro da barriga. E eu volto a falar, é algo abstrato. Eu estou falando hoje com entendimento completo, que os meus filhos já estão maiorzinhos, e eu posso dizer isso, que eu tinha esse medo, essa dúvida. E por mais que quando a barriga ia crescendo, eu sabia que o feto ia crescendo, mas aquilo ali, aí volta até as duas maneiras de se falar, feto e criança, né? E bebê, é diferente. E aí eu fiz alguns ultrassons em Belém, tal. Quando eu tive um tratamento, uma pegada muito mais humanizada com o Dr. Marcuns, que me mostrou que é algo palpável, quanto eu vou gostar, que eu me senti muito bem, que meu filho tinha um pirocão, tá? Fica a dica. O que a Lívia tinha, não quero nem lembrar, mas que é um pirocão, isso eu tenho certeza. Mas e aquilo vai trazendo mais palpável, é muito mais fácil, é mais fácil tu entender e tu amar algo que tu tá vendo, que tu tá pegando. Sim. E assim, aquilo me trouxe
é algo totalmente diferente, assim. E eu não estou falando, é uma vivência minha, que eu estou trazendo para ti, porque eu enxerguei aquilo ali naquele momento, vendo, não era só um feto, literalmente era um bebê que eu já podia colocar a mão, amar, e exatamente essa é a palavra, amar, poder colocar a mão na barriga, poder saber que estava lá dentro, e quando vinha a dúvida do sentimento, tu olhava no celular um vídeo, tu tem aquele momento que tu pode, aí tu já vai imaginar os passos futuros. Não é só uma barriga que está crescendo, é um bebê que está ali que vai transformar, vai mudar a sua vida. Então, assim, é uma coisa que eu vejo da parte da humanização do trabalho que tu faz, cara, sensacional. Parabéns e continue aí que tu já mudou muita vida aí, meu irmão. Esse link é interessante, que sobretudo com o pai, que às vezes o pai ele tá um pouco, não, de novo, a mãe tá muito mais ligada, mas assim, o pai às vezes está lá longe, aí quando você começa a puxar ele para dentro, né, ele puxa para gravidez, e é uma coisa legal, cara, é muito gratificante ver isso acontecendo, e o pai participando, falei, não, calma aí, o que eu posso fazer? Eu vou arrumar casa agora, eu vou fazer o quarto, né, ele começa a se tornar proativo dentro da gravidez, isso é muito bacana, cara, eu acho muito legal. Tem um ditado que diz que a mãe, ela vira mãe quando descobre a gravidez, mas o pai só vira pai depois que nasce. Exato. Né? E isso é exatamente aí que tu tá tentando atuar. Não na Climed, né? Não na Climed, a gente consegue puxar antes. É legal isso. Muito bom, muito bom. Fica até a dica, né? Você que é mãe, que já descobriu que está grávida, traga o pai para antes, para ele começar a se planejar antes, porque é bem interessante o pai participar literalmente aí dos 9 meses, para ele se sentir pai, tanto o casal está cada vez ligado, que é um laço que tende a aumentar com o passar do tempo. E precisa, cara. Tanto que o nosso vídeo é sempre assim, é o vídeo dos dois, o nome lá da mãezinha, Dona Maria e o Antônio. A gente sempre coloca Maria e Antônio, só eventualmente quando a mãe não quer, né, por algum motivo, mas é sempre colocar para os dois para poder puxar isso para... Exatamente. Muito bom. E, Marcos, assim, vamos falar um pouquinho, vamos sair um pouquinho dessa parte de gravidez, um pouquinho dessa parte de gestação, para falar das outras aplicações da ultrassonografia, tá? Fala um pouquinho pra gente quais são... explica pra gente como é que a ultrassonografia pode ser usada em outras áreas, que tipo o que ela pode detectar, né? Explica pra gente um pouquinho melhor fora disso aí. Irmão, a ultrassonografia, ela tem uma aplicabilidade gigantesca na medicina, é gigantesca. Então, assim, desde ultrassom para ver como é que o sangue está passando pelo corpo, se está passando de uma forma boa, né, se tem alguma coisa entupida, né, alguma artéria entupida, se tem alguma veia que não está passando o sangue de volta para o coração, né, ver tendões e músculos ajudando a parte o pessoal da fisioterapia, o ortopedista para saber lesões musculares, isso é muito legal, é um exame lindo pra caramba, eu adoro fazer esse exame. O ultrassom, por exemplo, do cérebro. Em bebezinhos recém-nascidos, a gente coloca, através da moleira, né, da fontanela, a gente coloca o ultrassomzinho ali e consegue enxergar todo o cérebro do bebê e consegue identificar problemas. Ultrassom de mama, transvaginal, identificando nódulos de mama. No transvaginal, identificando problemas de cisto de ovário, endometriose, miomas. São inúmeros, né? No abdômen, problemas do fígado, na vesícula, pedra no rim. Né? É muito amplo, cara. Hoje tem um professor meu, eu fiz um curso no Paraná agora, em Marília. Um professor meu falou, olha, o ultrassom hoje é o novo estetoscópio do médico. A ideia é que os médicos, essa leva nova de médicos vai usar mais ultrassom na sua vida diária. Então, assim, eu faço procedimentos na clínica de infiltração, por exemplo, guiada pelo ultrassom. Eu consigo pegar, para estar com a bursite, eu consigo lá no ultrassom, vou lá com uma agulhinha com remédio, eu vou lá naquela bursa e consigo injetar um medicamento em você. Ou então o paciente está com uma dor na coluna, está com uma artrose facetária, um desgaste na coluna, eu consigo naquele espaço, guiado pelo ultrassom, injetar um corticoide e o paciente fica sem dor por uns 6 meses. Olha que coisa legal. Cara, tem muita aplicabilidade, muita coisa legal. O ultrassom é uma ferramenta bem interessante que vai tender a dominar. E acho que por isso também que a tendência agora os aparelhos serem cada vez mais portáteis, né? Porque antigamente era um trambolhão, né? Agora tem uns mais portáteis, não é verdade? Assim, tem os aparelhos portáteis e os aparelhos estacionários, né? Qual é a diferença? Lógico, pela mobilidade, mas infelizmente os meus primeiros aparelhos foram portáteis, todos eles. Mas eles são aparelhos com hardware, né? Com uma máquina com uma qualidade um pouco inferior. A gente não consegue
fazer a mesma coisa. Que nem comparar um notebook gamer com um computador gamer, né? É mais ou menos assim, você consegue ter aquelas máquinas trambolhudas, elas ainda são... É necessário. Que elas fazem umas coisas que o Piquechito não consegue fazer, cara. Que é um notebook, né? É um notebookzinho pequeno e tu comparar com um computador que tem todo um monte de parafernália ali só para fazer aquilo. Sim. Então eles tendem a ser superiores. Mas assim, o legal disso, poxa, quantas vezes eu já fui para Marajó e eu adoro viajar, então, Marcos, bora fazer uma agenda, não sei onde. Eu falei, bora, eu conheço o Marajó inteiro já. E a gente de barco, a gente conseguia levar o aparelho de ultrassom e levar saúde, levar essa... Com certeza. E é um exame seguro, Marco, para todas as idades, tanto para idoso quanto para jovem? Mestre, como eu te falei, não tem radiação, não tem nenhuma contraindicação. É um exame que você pode fazer em qualquer idade. O único problema que não pode fazer, tem alguns trabalhos americanos, eu explico para os pacientes isso durante o ultrassom obstétrico, é que a gente não pode escutar o coraçãozinho. Isso é uma visão americana, tá? Tem trabalhos de outras áreas falam que, em outras regiões falam que pode fazer sim, não tem problema. Mas eu sigo a linha americana. Que a gente não pode escutar o coração do bebê até ele completar pelo menos 10 semanas. Depois de 10 semanas você pode escutar. 11, 10 semanas. Lá na Europa eles não escutam de jeito nenhum, cara. É só no finalzinho da gravidez. Aqui no Brasil que a gente tem esse costume de querer ouvir. Eu quero ouvir o coração, né? Eles ficam nervosos para isso. Mas eu sempre explico, olha, eu estou te mostrando o coração batendo aqui, mas eu não vou escutar. Que pode provocar uma formaçãozinha. Sim. Mas fora isso, tanto que você não vê nenhum médico usando o colete de chumbo. Né? É tudo com jaleco, às vezes com uma camisa. Eu mesmo fico só de camiseta lá. Né? Trabalho normal. Que bom, cara. Tá, Marcos, vamos agora abranger um pouquinho mais além da ultrassonografia e falar do que mais a Climed Equilíbrio oferece para os pacientes. O que mais a gente vai encontrar entrando lá na Climed Equilíbrio hoje? Bem, a Climed Equilíbrio hoje conta com alguns profissionais que trabalham de modo fixo lá dentro. Né? Por exemplo, está com uma fonoaudióloga agora lá que está todos os dias. Nós temos atendimento com clínico geral, também todos os dias, uma clínica espetacular. A doutora Maísa Piquia, muito boa. Nós temos atendimentos aí, são atendimentos de médicos que vêm de fora, né? Endocrinologista, cardiologista que vem, reumatologista, psiquiatra, que mais? Ginecologista e pediatra. Né? São essas áreas que estão vindo mais aqui pra gente. Bastante completo, especialmente juntando exatamente essas áreas, o ginecologista, o pediatra, né? Juntando ali os primeiros anos de vida da criança, está todo mundo muito bem acolhido na Climed. E é uma coisa que eu gosto muito dessa filosofia oriental. Eu também fiz uma pós-graduação em acupuntura médica, então eu também faço acupuntura lá na clínica. E a minha esposa faz uma técnica muito interessante chamada Reiki, né? Que é uma técnica japonesa, bem interessante. A gente faz isso na clínica também. Exatamente. É muito bom saber, porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento de que aqui em Tailândia a gente encontra profissional capacitado e gabaritado para fazer esse tipo de procedimento. E é muito interessante a acupuntura. Com certeza. Tem outros, vai ter outros papos aqui direcionados para os outros. Amigo, olha a vasta quantidade aí de coisas que a gente pode aprender aqui. Só esse de acupuntura aí já dava um episódio inteiro para a gente conversar só sobre isso, porque gera muita dúvida, gera muita curiosidade, né? E é interessante, cara, a acupuntura é muito legal. Interessante. Muito legal mesmo. Dentro da área de ultrassonografia, quais são as especialidades que a Climed oferece dentro da ultrassonografia geral? Olha, a gente faz ultrassons com Doppler, né, que são os ultrassons para ver vasos, os ultrassons de músculo esquelético, os morfológicos todos a gente faz na clínica, ultrassom com infiltrações guiados por ultrassom, né? Ultrassom geral e ultrassonografia feminina, que é a parte de mama e transvaginal. Hoje a gente deve fazer mais ou menos uns 50 tipos de ultrassom diferentes lá na clínica. Faz aquela que o cara tem que beber um monte de água, vai ficar com a bexiga cheia. Faz, aquele da próstata, o pessoal reclama demais. Mas a gente explica bem direitinho o porquê que ele tem. E aí depois ele fica, tá bom, entendi porque tem que esperar isso tudo. É que se não beber água não fica legal. Com certeza. Marcos, agora falando um pouquinho mais, voltando um pouquinho mais para essa parte de humanização e tal, que a gente já falou um pouco especificamente da ultrassom. E aí tu trouxe a questão da humanização no atendimento, que tu traz isso para a tua equipe. E eu quero entender um pouquinho melhor como é que tu traz isso para a tua equipe. Como é que tu faz que a tua equipe abraça essa cultura de humanização que tu trouxe dentro da empresa? Então, bem, uma coisa interessante que meu pai trouxe para mim, ele falou, meu filho, quando você for atender alguém,
e imagine como aquilo se fosse sua avó, fosse sua mãe. Sempre atenda alguém como se fosse algum parente seu. E aquela pessoa merece esse seu atendimento dessa forma. Isso eu trouxe para mim. Uma coisa que eu aprendi, tanto com passar com colegas mais velhos, colegas mais experientes, colegas que eu admirava, né? A gente sempre cola naquele cara que a gente acha mais legal, que tem um pouco uma visão mais humana, pelo menos que é mais parecido com a gente, né? E a gente tenta passar isso para os nossos colaboradores. O que é? Falei, nego, ninguém que vai para o hospital, ninguém que vai para uma clínica, tá bem. A não ser que seja de uma gravidez, que o cara tá lá só para... Né? Ele quer, vou trazer a família inteira para ver o bebê, é muito divertido. Mas assim, o paciente chega lá com dor, o cara chega com mal-humorado, velho. O cara não chega bem. E é normal, a gente tem que entender isso. A gente não sabe o que esse cara passou na noite, o que essa mulher teve que enfrentar para poder estar lá com uma dor violenta que a gente não tem nem ideia, né? Então a gente passa para as funcionárias, olha, vocês vão escutar desaforo, não é pessoal, não é nada pessoal com vocês não precisam ficar chateadas, nem leve aquilo para o coração. Tenham respostas doces e amáveis, que é o que eles precisam naquele momento. Né? A gente está lá só para servir, a gente não está lá para julgar ninguém. Então, façam o seu melhor e é basicamente isso. Bom. Marcos, tu entende que a tecnologia faz todo o diferencial no resultado do teu exame, da tua clínica? Sim, mestre. A tecnologia ela é fundamental. A tecnologia, o que tá evoluindo, né? Tanto a parte de inteligência artificial, né? A parte de equipamentos mais sofisticados, mais rápidos. A gente tem uma resposta muito melhor para o paciente, né? Que a gente não conseguia dar mais ou menos há 40 anos atrás. Está muito mais fácil, está tudo muito mais fácil, por conta da tecnologia. E só tende a melhorar. E eu enxergo assim, é extremamente importante e parabenizo aí ter montado a Climed em Tailândia por um ponto, ser cidadão tailandense. Tailândia precisa de coisa boa. E às vezes o pessoal fazia muito exame fora, buscava Belém, buscava outros lugares maiores, porque Tailândia não tem. Pelo contrário, está muito bem representada. E eu vejo que tanto você como profissional, quanto a sua clínica como equipe, trazem o que dá de melhor, exatamente o que há de melhor na tecnologia de ponta para trazer o que o cidadão tailandês precisa, que é qualidade, tanto no atendimento quanto no tratamento. Tecnologia aliado com atendimento humanizado, isso aí para mim é explosivo, isso é importante. Com certeza. Marcos, agora vamos falar um pouco de futuro, né? O que a gente pode trazer, o que a gente pode adiantar de planos para o futuro, o que a gente pode esperar da Climed Equilíbrio no próximo período, aí, nos próximos meses, próximos anos? A ideia da Climed é a gente com certeza evoluir, né? Crescer, então adquirindo um outro espaço maior, que o espaço é um espaço pequeno que a gente está agora. Né? A gente não sabia que ia ter tantos outros parceiros trabalhando junto com a gente. E é uma necessidade de expansão, com certeza. Né? Então, outras áreas e outros procedimentos. Então, coisas boas virão por aí, equipamentos novos. Com certeza, muito bom. Isso aí que a gente espera sempre, a evolução do nosso comércio, a evolução do nosso serviço. Tailândia precisa, né? Tailândia está precisando. Com certeza. Meu irmão, me conta na tua vivência de clínica, conta uma história aí que você vivenciou que mudou a tua vida aí dentro da tua atuação médica. Mestre, uma coisa foi legal, foi mais um atendimento como palhaço. Eu estava fazendo residência médica, de clínica médica, lá em Macapá. Eu tinha passado na residência de clínica médica antes de passar em rádio, fui fazer residência lá. E eu sempre gostei muito de brincar com as pacientes. E tinha uma paciente que estava deprimida, eu esqueci o nome da senhora, uma senhorinha que devia ter 60, 70 anos mais ou menos. E eu cheguei brincando com ela, eu sempre brinco, e aí tia, o que a gente vai fazer? Olha, eu vim aqui que eu estou montando um grupo de dança, a senhora está querendo participar? Mas brincando com ela assim, só para ver se ela melhorava. Aí ela, é sério meu filho? Eu falei, sério? Claro que eu estou querendo, já consegui ter uns 3 dançarinos, umas 4 dançarinas. Eu estou precisando de mais uma dama para dançar com a gente. Rapaz, o olho dela brilhou. Foi tão legal aquilo, cara. E depois foi me falado que ela estava sem comer 3 dias, ela ficou tão empolgada. Nossa, eu trabalhei depois para fazer a dança. Mas aproveitava o tempo, se tivesse TikTok, era para ter feito um vídeo. Era para ter feito, né? Mas a gente dançou depois, né? Ela gostou bastante. E a paciente voltou a comer, foi bem legal. O quanto o impacto do humor, né? Da felicidade.
e do bem-estar na saúde do paciente. O paciente recuperou umas coisas assim, e foi sem querer, foi um gatilho sem... que é uma coisa que eu brinco com todo mundo, né? Brincava com todo mundo. E de repente ela despertou, era aquilo que ela precisava ouvir. Eu estava na hora certa, com a brincadeira certa, e a paciente abraçou a ideia. Abraçou a ideia e foi muito legal. E pode falar, mas exatamente, eu ia puxar exatamente isso. Quando a gente começou, logo no começo, eu trouxe essa questão do curso de teatro, do curso de palhaço, uma coisa que eu falei, cara, eu tenho que abordar isso, que eu quase deixei passar. Cara, me conta, conta pra gente aqui como é que isso faz diferença, o que isso mudou na tua percepção e como isso afetou o teu atendimento e que te traz até hoje, né? Porque é um negócio que tu carrega. Como é que esses cursos, a ideia de ir para o curso de teatro de palhaço veio para humanizar o atendimento, pensando nisso, ou foi uma coisa que foi acontecendo e tu passou a associar uma coisa com a outra? Não, foi com esse objetivo. Eu sempre fui um cara muito tímido. Eu sou um cara muito tímido. E eu me expressava muito mal, não conseguia nem... Nossa, apresentação da faculdade então, cara, tinha apresentação... Eu gaguejava e parava de falar e tudo mais. E aí eu fiz o curso de teatro. Eu falei com meu tio, eu queria fazer algum trabalho... E eu sabia que tem um tio meu que é médico também, Dr. Paulo Fonteles, lá em Belém, otorrino. E eu falei, tio, eu queria fazer um trabalho de palhaço, vamos fazer? Ele falou, vamos filho, vamos fazer. Mas assim, vamos fazer uma coisa séria? Vamos estudar para isso? Não vamos só se vestir e vamos para lá, não. Vamos fazer um negócio bacaninha. Aí eu, tio, meu filho, vai atrás e só me fala que a gente vai junto. Aí eu fui atrás do curso de teatro, a gente fez junto. Isso aqui, que minhas apresentações na escola melhoraram, na faculdade melhoraram 1000 vezes, que eu já conseguia me impostar, eu falava alto lá pro fundo, então melhorou muito. Aí depois do palhaço desandou. Desandou porque eu só queria ficar brincando na apresentação, era só brincando o tempo inteiro. E, assim, eu não consigo me ver hoje não brincando, cara. É interessante, a gente o tempo inteiro tentando puxar com uma brincadeira. Lógico que existem momentos que não são próprios, a gente respeita isso. Claro. Mas, assim, até naqueles momentos tristes a gente pode brincar, não tem problema. Quem me inspirou foi aquele filme do Patch Adams, não sei se vocês já assistiram o filme do Patch Adams. Excelente. Já assistiu esse filme? Sim. Cara, espetacular. Eu fui atrás do livro dele, tem um livro dele maravilhoso, maravilhoso. E a gente tenta trazer isso. Ele fala, nossa, até na morte a gente pode ter graça. Sim. Né? É uma perda, mas a gente pode... Tanto que o falecimento do meu pai foi cheio de brincadeira, o pessoal brincava pra caramba, porque era um momento que a gente estava celebrando o meu pai, né? A vida e pode ter isso, né? E a gente consegue trazer isso para os pacientes, é uma coisa legal, cara. O filme com o Robin Williams, né? É com o Robin Williams, espetacular. Espetacular. E, assim, comentou a respeito do curso de teatro, mas dentro do curso de palhaço especificamente. Teve, assim como você comentou a respeito dessa ocasião aí, quando tu começou a trazer isso para o âmbito hospitalar, que aí lembrando, o âmbito hospitalar é um âmbito mais pesado, tem a enfermidade no geral. Percebeu que isso aí mudava realmente assim, o cotidiano desses pacientes que estavam ali enfermos, no sentido, não só no sentido da dor, mas mentalmente também. Tem que lembrar que é um conjunto, a patologia, a doença é um conjunto de problemas. Para mim, talvez, eu não sei te mensurar isso, até porque quando eu fiz o curso de teatro e de palhaço, foi antes de eu entrar na parte prática com o paciente, então eu já englobei isso na minha vida. Então, assim, desde sempre eu já faço essa brincadeira, já é na brincadeira. O pessoal fala no teatro que o teatro é máscara, né? Tanto que o símbolo do teatro são aquelas duas máscaras, uma máscara feliz e uma máscara triste, né? E o pessoal fala que o nariz do palhaço é a maior máscara que existe, de todas. E é só aquela bolinha assim no narizinho, né? Cara, aquilo se transforma. Então, assim, o que mudou foi o meu relacionamento com as pessoas. Isso eu sei que mudou. Que eu não consigo mais chegar no local e só ficar um negócio sério, carrancudo. É brincando o tempo inteiro. Pelo menos com os pacientes. Então, assim, não sei te falar, cara. É legal porque virou uma marca registrada da pessoa Marcuns. Eu falo porque eu trabalhava no HGT, foi onde eu conheci o Marcuns, e eu lembro que na sala dele lá, não sei se você vai lembrar disso, mas o Marcuns tinha um problema de coluna e eu ia lá para conversar, a gente batia altos papos e o Marcuns sempre foi brincalhão. Aí eu falava, nossa, o cara tem um dia todinho, pressão aí, pega os pacientes difíceis e o cara tá brincando. E o Marcuns segue essa tendência aí brincando sempre, e que eu enxergo. Isso aí
quebra aquele padrão hospitalar. Eu estou te falando porque eu trabalhei muito tempo na área e enxergo que tu não precisa, não é porque tu está naquele ambiente que tu tem que transpassar aquilo ali. Pelo contrário, tu tem que ser a referência. Tu lida com aquilo, tu também tem os teus problemas, tu tem a tua vida pessoal, mas ali é um momento que tu pode quebrar aquele gelo, pode quebrar aquele momento ruim, às vezes com uma piada, com uma brincadeira, porque, aspas, problema todo mundo tem. Todo mundo tem. Só que uma preocupação muito grande que o meu tio me falou uma vez, ele falou, meu filho, só toma cuidado com uma coisa, você não pode ser interpretado, tem o médico palhaço e o palhaço do médico. Exatamente. Então, meu filho, por conta dessa brincadeira, você precisa se destacar, você precisa estudar pra caramba, que senão vão falar que isso é só um piadista, isso não é legal. Então, assim, a parte do estudo precisa correr mais do que o necessário. Tu tem que ter autoridade, ser bom no que tu faz, e dali é aquela história. Eu consigo equilibrar, o nome da clínica, ter o equilíbrio ali no que é sério e no que eu posso, lembrando, a brincadeira, a piada, ela tira aquele peso, aquele negócio ruim às vezes. E eu estou falando pessoalmente, às vezes se eu for num médico, que eu sei que eu estou com aquele problema, é só me falar problema em cima de problema, aquilo teoricamente eu já sei. Uma brincadeira, tu quebra aquele padrão e, poxa, é uma lembrança boa daquele momento que eu estava ali fazendo uma clínica, enfim, que vai me fazer... O que tu lembra do médico? Só me falou que eu tenho esse problema e vou continuar tendo problema. Porém, aí, sabe, me levou um lado humanizado do cara, porque ele não é só o cara ali que tem informação, que está sentado numa cadeira e vai te falar, olha, realmente tu tem essa escoliose, mas aquilo ali tende a piorar. Poxa. Obrigado. Obrigado. Também. Marcos, a gente vai se encaminhando para o encerramento do nosso papo. Quero muito te agradecer. Muita coisa legal, muita informação bacana e agradecer também a forma como tu está conversando com a gente. Acho que deu para todo mundo entender, apesar de ser um conteúdo técnico, deu para todo mundo entender com uma forma muito tranquila. Quero muito te agradecer e agora quero abrir a câmera para tu falar com as pessoas, falar com o nosso público, quem está assistindo a gente, dizer como eles te acham, como eles acham a Climed. A câmera é tua, o espaço é teu, fica à vontade. Bem, pessoal, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de divulgar o nosso trabalho, divulgar a Climed. A Climed tem 2 anos de funcionamento. Bem, a Climed Equilíbrio fica ali na Moju, entre Natal e Rio Branco, número 152. O dia de funcionamento de ultrassom são todos os dias, funciona de segunda a sábado, de sábado só pelo período de 8 a meio-dia e de tarde, segunda a sexta. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais, o Instagram, o Google também tem bastante informação sobre os médicos que estão lá. Os médicos têm uma agenda semanal atualizadíssima que você pode estar acompanhando e saber quando vai ter aquele profissional que o seu bebê ou a sua mamãe, ou o seu marido estão precisando. As mulheres aí ficam atentas que os maridos não tomam conta da sua saúde. E aguardamos vocês na Climed para fazer aquele ultrassom especial. Você mamãezinha, você que está grávida, e gravar seu vídeo que fica lindo, lindo, lindo. Isso aí, Marcos. Isso aí, pessoal. Vamos procurar o Marcos lá para vocês fazerem. É uma experiência muito bacana. Eu tive contato com várias pessoas que falam muito bem da experiência, é um negócio muito bacana. Legal. Quero muito te agradecer mais uma vez, agradecer ao Maurício, agradecer a nossa equipe que está aqui na captação e agradecer a você que está assistindo a gente e agradecer aos nossos patrocinadores do episódio de hoje. O episódio de hoje tem o patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva, a sua consultoria contábil aqui em Tailândia, que oferece esse espaço maravilhoso, essa sala de reunião incrível, bonita, bem iluminada, para a gente gravar esse episódio para vocês, esse e todos os nossos episódios. Posto Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRR-FS, seu diesel de confiança. Centro de Negócios Fernandes e Valente, você sonha, a gente realiza. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. Açaí do Neto, da família Vida Boa, para a sua. Yuri Bike Shop, a sua bike do seu jeito. LF Hermes Construtora, construindo sonhos. Danislar, há 31 anos oferecendo o melhor para sua casa e para sua vida. Cacau Show Tailândia, mais sabor para sua vida. Avenida Natal, número 82B. 3D Tech, impressões em 3D, transforma ideias em realidade. Imobiliária Fernandes e Valente, vendemos o seu imóvel rápido. E TMD Connect, a segunda edição do evento que mudou a forma como você enxerga o marketing, está chegando aqui em Tailândia, dia 4 de outubro, eu quero ver você lá, mas corre para comprar os seus ingressos porque eles são limitados. Mais uma vez, Marcos, muito obrigado Maurício, nossa equipe, obrigado, pessoal. A você, e a gente se vê semana que vem em mais um Papo Pro. Eu sou a Mário Fernandes. Eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro.